O Convento de Cristo, desde a sua fundação, tem sido e é inspirador. Neste sentido, é um elemento da cultura nacional com projeção internacional indiscutível. Há muitas abordagens que se podem fazer, tanto na componente tangível e física, quanto na intangível e metafísica. O conjunto monumental e seu contexto são inesgotáveis no resgate da memória dos homens. Como legado patrimonial e na sua qualidade de peça ímpar da história da arte da humanidade, esta parte importantíssima da história nacional e internacional é um livro de pedra que se abre à curiosidade sobre os seus construtores e curadores que durante séculos e séculos e até à nossa contemporaneidade conviveram por vezes com dificuldades para a sua manutenção e integridade edificada tanto nas épocas de riqueza quanto nas de maiores dificuldades para a sociedade portuguesa. Todos sabemos que é um grande monumento, não é? Com 4 hectares de área, não é? Património da humanidade, com 9 séculos de história, portanto, que atravessa a nossa identidade portuguesa. É um tesouro, não é? Do nosso património a nível nacional e mesmo da cultura europeia e mundial. Por isso, tendo em vista a valorização que foi sendo dada ao património cultural, nomeadamente nas últimas décadas e mais claramente a partir de 1964 e da célebre Carta de Veneza, o Convento de Cristo de Tomar, designação que é muito usada para descrever todo o conjunto monacal que inclui o Castelo Templário, o Convento da Ordem de Cristo, a cerca conventual, conhecidíssima como Mata dos Sete Montes, em clara alusão ao relevo onde se situa este conjunto, e a ermida da Imaculada Conceição e o aqueduto conventual que se generalizou como Aqueduto dos Pegões. É uma herança que nós devemos de valorizar. Eu entendo que os tomarenses têm um espírito templário e, portanto, o convento era a sede da ordem e, portanto, temos de honrar aquilo que é o nosso passado. É óbvio que grande parte do desenvolvimento de Tomar tem sempre subjacente a boa ou má relação que existe no território com o Convento de Cristo. A interação dos tomarenses em si com o Convento de Cristo é um processo que tem tido flutuações. Hoje em dia penso que está mais ligado a essa interação, até porque há novas gerações, há novas maneiras de ver o monumento e também porque nós estamos envolvidos numa onda económica muito ligada ao turismo. E, portanto, os tomarenses não são insensíveis à quantidade de turistas que afluem a Tomar em todo o ano. O Convento de Cristo é um grande chamariz da nossa cidade, um monumento de grande atração, pelo qual as pessoas se sentem atraídas por vir conhecer a história dos Templários. O Convento de Cristo, para mim, é o ex-libris da cidade. É um monumento com uma grande importância, visitado por milhares de pessoas por ano. É um chamariz de turistas para a cidade. O Convento de Cristo tem na sua gênese aquilo que Portugal representa. Foi a partir daqui que conseguimos expandir e, obviamente, com a ajuda dos templários que o habitavam, dando o apoio a Dom Afonso Henriques, conseguimos criar portanto, a nossa pátria, Portugal. Não é? Não faria sentido nenhum eu abrir uma casa destas aqui na cidade de Tomar se não existisse o Convento de Cristo. De forma nenhuma. Seria muito mais difícil ter de Tomar no mapa turístico de uma forma geral e em todos os aspectos se não tivéssemos o Convento de Cristo, obviamente.
Da original morfologia construída, destaca-se o castelo que, fundado em 1160 por Dom Gualdir Pais, se complementava com uma muralha onde o antigo burgo se foi desenvolvendo e, por via disso, guarda testemunhos e evoca histórias que constituem uma componente importante da narrativa histórica nacional e testemunham factos e episódios que, desde o século XII até aos nossos dias, marca a matriz templária autêntica desta sub-região do Médio Tejo e expressam ideários que, na nossa modernidade, se nos apresentam com a carga emocional que só os ícones artísticos classificados de património cultural da humanidade conseguem gerar e transmitir aos que os visitam e usufruem material e imaterialmente. O Convento de Cristo representa não só um símbolo, uma marca importantíssima que ao longo dos séculos nos foi legada nesse sentido, que é a marca templária. Os templários estão ligados ao Convento de Cristo e vice-versa. O Convento de Cristo está ligado aos templários. Através da sua história, a importância que tem esta marca tem, através dos tempos, para o turismo em si, uma importância acrescida, um valor acrescentado. Toda esta região tem, para o bem e para o mal, sido conduzida um bocadinho sob a imagem, um bocado difusa, mas muito presente ao mesmo tempo. É um paradoxo, não é? Desta ideia do templário, esta ideia do poder, esta ideia da força, depois conjugado com aquilo que é a territorialização militar aqui do nosso espaço, com o polígono de Santa Margarida, enfim, tudo isto tem a ver com aquilo que é a nossa herança. Há que potenciar esta ligação com a cidade, com o concelho. Os próprios tomarenses têm que se apropriar do Convento de Cristo, visitar mais o Convento de Cristo, mas também utilizar o Convento de Cristo como fonte potenciadora de geração de empresas, criação de empresas, startups, utilizar isto como um chamariz para criar para o seu empreendedorismo. Tem que ser mais empreendedores. O potencial que o próprio convento tem e que, a partir desse potencial, os nossos alunos conseguem criar novos produtos turísticos e que têm vindo a ser desenvolvidos pelos nossos alunos com a criação de pequenas empresas, de pequenos negócios. Portanto, há aqui há um espírito empreendedor que está associado aos nossos alunos e uma cultura de empreendedorismo associada aos nossos alunos que vem e que advém do facto de existir aqui, de facto, o Convento de Cristo. Quando eu decidi abrir o hostel, decidi abrir um alojamento num conceito diferente daquilo que não havia ainda em Tomar. Portanto, este conceito de hostel, de alojamento, não existia e ele veio responder a uma procura que havia, mas veio também trazer um novo mercado para Tomar. Relativamente ao convento em si, quer dizer, de qualquer forma estamos sempre interligados. Houve aqui, de facto, uma elite de intelectuais e de homens com visão a nível industrial, não é? Que evidentemente terão trazido a esta terra grandes melhoramentos que nós ainda hoje podemos ver, e é com olhos nisso que nós temos que olhar para o futuro e reerguer todos estes aspectos que de alguma maneira foram um bocadinho morrendo. Os empreendedores são pessoas como todos nós, têm talvez mais uma visão, digamos, de objetivos na vida, mas eles são sensíveis à beleza, são sensíveis à história, são sensíveis aos aspectos humanos e, portanto, quando uma cidade cativa, também por isso, os empreendedores, eles têm uma natural apetência para vir a empreender, passo o neologismo, nessa cidade.
Tomar foi um potentado industrial no século XVIII e XIX e até bem no século XX, até meados do século XX. Eu penso que hoje o legado que fica é toda essa lição bem apreendida pode ser muito interessante para aquilo que é já hoje o presente e aquilo que é o nosso futuro, que é a indústria criativa, o conhecimento, o storytelling, contar a história, digamos, do lugar. Temos que pensar que havia um espírito empreendedor, tanto que o infante Dom Henrique esteve cá, as naus praticamente saíram daqui e fomos muito empreendedores nessa época, pelo menos. Depois, já mais atual e daquilo que eu me lembro, portanto, da minha vida, não é? A cidade de Tomar, durante muitos anos, eu penso que não foi muito empreendedora, na maioria da população. Obviamente que havia empresários, sempre houve, não é? Mas havia um desenvolvimento muito grande na área da indústria e, portanto, havia muito emprego, havia trabalho. As pessoas trabalhavam por conta de outra porque havia trabalho e provavelmente não precisavam de procurar uma alternativa. Muitas vezes também o que nos leva a ser empreendedores é termos que procurar uma alternativa para a nossa vida, quando não temos esse espírito, não é? É função do turismo cultural consolidar as disciplinas artísticas e técnicas e, nesse sentido, a história da arte e a apresentação e interpretação do património são domínios do saber e da emoção que um lugar como o Convento de Cristo de Tomar bem representa e alimenta como espaço de relevância didática e pedagógica para a transmissão da história e da cultura local e regional, bem como para contribuir para a divulgação e promoção nacional e internacional desta obra artística, património da humanidade, da cidade de Tomar, do país e da cultura lusófona no mundo. O património tem uma função extensa, que a partir é uma função social, mas que ela de facto é extensa, desde a educação, formação, a questão da educação cívica, a questão das técnicas, das tecnologias, da utilização, digamos, de experimentações, da reabilitação do património. Enfim, o património é um mundo vastíssimo. Nós temos aqui, de facto, em termos urbanísticos, em termos de centro histórico, em termos de património, em termos de potencial de preservação e autenticidade que este centro histórico tem, um dos centros históricos mais bonitos e mais interessantes de Portugal, para não dizer da Europa. E acho que é aí que também os tomarenses têm que olhar para isso, olhar nessa perspectiva. Às vezes, quando estamos muito próximos, não vemos as coisas tanto. Nós estamos muito familiarizados. Não nos podemos esquecer que ali temos o Convento de Cristo, o Castelo Templário, mas do outro lado temos a igreja construída por eles no século XII. Portanto, temos aqui um caminho bastante longo, com muitos cantos e recantos de história para chegar lá acima. Podemos designar o turismo de Tomar como um turismo de busca cultural, histórico-cultural, digamos. Portanto, os turistas que vêm a esta cidade vêm em busca de um turismo histórico, portanto, de visita a monumentos, de procura cultural, do entender da história. E ao abrir uma casa destas, obviamente foi entrar num nicho de mercado que vai de encontro a este tipo de pessoas que procuram este turismo. O que eu noto é uma nova geração, de facto, com vontade de desenvolver novos negócios e com esse espírito empreendedor. Isso também se pode ver um pouco à crise que nós todos sentimos e que nos obrigou a fazer alguma coisa, portanto, a andar para a frente, mas neste momento, eu penso que sim, que existe uma geração empreendedora e uma geração empreendedora nesta área que é o turismo, porque de facto é um potencial que nós temos, é uma oportunidade que nos surgiu à procura e nós só temos que explorar a oferta e desenvolvê-la. A nossa cidade é considerada a nível europeu a cidade mais pequena em termos de dimensão, mas que reúne a maior concentração de património histórico.
o convento tem a responsabilidade de culturalmente dar sempre uma mais-valia a esta região, sustentando-a com todas as suas atividades, com todas as suas visitas e mantendo o património sempre bem qualificado e bem sustentado. Nós somos sustentadores e somos sustentados, portanto tem que haver toda esta criação. É fundamental existir uma rede de parceiros, cada vez ela mais alargada, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A relação entre o Politécnico de Marco e o Convento de Cristo é uma relação natural, que está na gênese da própria criação do Politécnico. A sensibilização da comunidade local para os valores do património e da criação é um dos pilares da construção social, cultural e económica que o património pode incentivar quando ativado, para que seja o elemento diferenciador na competitividade territorial. As pessoas olham, às vezes, olham um bocadinho para o convento com aquela coisa altaneira que está lá fechada. Eu tenho feito o que posso e tenho investido muito em mudar um bocadinho essa visão, que acaba por ser negativa para o convento, porque ninguém vive e sobrevive sozinho numa ilha, e evidentemente que este grande monumento, só faz sentido se integrar a sua comunidade, não é? E se a sua comunidade o vivenciar. O Convento de Cristo de Tomar e o seu contexto territorial de proximidade, bem como a atmosfera emocional que proporcionam ao visitante, são um trunfo da sub-região do Médio Tejo, da região centro do país e do mundo, que mostra lições de empreendedores que desde os tempos de Dom Gualdim Paes construíram e vão construindo uma obra ímpar e sempre incompleta que o futuro aguarda.